Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse eu sou Matise e hoje eu estou aqui para responder a dúvida do Matheus. Matheus me mandou já tem um tempinho, deve ter uns 3 dias isso mais ou menos. Eu confesso que eu não tive tempo de responder antes. Até queria pedir desculpas para, infelizmente tem algumas pessoas que me mandam, eu não estou conseguindo responder em tempo hábil, então eu peço sinceras desculpas mesmo. Às vezes a gente passa por alguns problemas, eu trabalho em 3 empregos fora o YouTube. Então, meu tempo é mega corrido. Então, tem dia que eu consigo fazer, tem dia que eu não consigo. Então, assim, principalmente o dia que eu mais consigo gravar vídeo é no domingo, que é o dia que eu tenho que descansar, né? Enquanto descansa, carrega pedras. Mas, enfim, adoro fazer o que eu faço, não tô reclamando. Só que, infelizmente, eu não consigo atender a todos, tá? Não tenho tempo hábil. Principalmente se for um assunto que eu não me lembro, né? Porque tudo que você para de mexer, a gente acaba esquecendo, né? A gente tem que parar, sentar, recordar. Então, eu acabo fazendo primeiro aqueles vídeos que, sinceramente, são um pouco mais rápidos, né? E aí eu falo assim, não, daqui a pouco eu vejo isso e às vezes não dá tempo, tá? Então, já, desculpa mesmo, pessoal. Não é por mal, mas tem hora que é muita dúvida de uma vez só, eu não consigo atender todo mundo, tá? Bom, Matheus falou o seguinte: sejam FG funções polinomiais de primeiro grau, tais que o gráfico de f passa por 2 e 0 e o de g passa por menos 2 e 0. Se a interseção dos gráficos é o ponto 0 e 3, o que se pode falar sobre o crescimento e decrescimento dessas funções? Na verdade, eu mudei o finalzinho, né, Matheus? É porque tinha um enunciado. F é crescente, G é decrescente, F e G são crescentes, enfim, né? Para não colocar o enunciado, não, o gabarito. Então, o que eu vou fazer, Matheus? Não era isso que você não repara, não. Eu vou fazer com gráfico. Eu vou colocar, como ele me deu os 2 pontos, funções de primeiro grau são, o gráfico, o traço da função é uma reta. Quando você tem 2 pontos, você consegue traçar essa reta. Então, eu vou traçar essa reta. Dependendo de como ela ficar, né, se ela ficar desse jeito ou ficar desse jeito, ela vai ser ou crescente ou decrescente. Então, com gráfico eu acho que é mais fácil de ver isso, tá? Então, vamos lá. Vou mais ou menos traçar aqui um plano cartesiano. Bonitinho. Torto. E aí, vamos lá, vou colocar aqui de preto. A função f. A função f passa pelo ponto 2 e 0. Então, aqui, ó. 1, 2. 2 e 0. Né, o 2 no eixo x, né, e aqui o eixo y. A função f passa pelo ponto 2 e 0. E depois ele fala que a interseção dos gráficos é o ponto 0 e 3. O que significa a interseção dos gráficos? Quer dizer que os dois gráficos do f e do g passam naquele ponto. Então, o ponto 0 e 3 é tanto do f quanto do g. Então, vou colocar aqui agora. Então, 0 e 3. Para marcar 0 e 3, nós vamos no 3 do eixo y, né? Sempre quando uma coordenada é 0, a gente marca em cima do eixo da outra. Como 3 é o que não é 0, que representa o y, nós marcamos em cima do 3 do y. Então, vou traçar aqui o nosso gráfico de f. Então, aqui de preto é a nossa primeira função. Aí, Matheus, já dá para falar que o f é decrescente. Você deve estar estudando isso. Sempre que a reta tem esse formato, ela é decrescente. Por quê? É como se você fosse caindo. A cada vez que você vai atribuindo valores para x, a resposta vai sempre diminuindo. Olha só, por exemplo, se eu pego esse valor aqui, ó, para x, para você ver a resposta dele, você vem e faz um pontilhadinho até encostar na função. Encostou, você vem para o lado de cá, né, no eixo y. Então, temos aqui a resposta. Então, aqui tem o meu primeiro x, que é, sei lá, tipo menos 1, e aqui tem uma resposta tipo, sei lá, 4. Quando eu pego um valor maior que x, por exemplo aqui, ó, 1, faço aqui o pontilhadinho, olha a resposta dele aqui, ó, 2. Eu aumentei o valor de x porque eu andei para a direita, né, a direita dos meus x eu tenho valores maiores, e olha o que aconteceu com a resposta, Matheus, diminuiu. Então, se eu aumento o x e eu diminuo o y, significa que a minha função é decrescente, né? Mas tem gente que já guarda, só de ver o gráfico assim, já sabe que é decrescente. Então, f é uma função
decrescente. E agora o G, vou pegar aqui de outra cor. O G passa pelos pontos, ó, a função G. Opa. Passa por menos 2 e 0 e também vai ter o ponto 0 e 3. Então, menos 2 e 0, então aqui, né? Então, ó, vou marcar no menos 2 porque o outro é 0, menos 2 no eixo X e 0 e 3. Então, Mateus traçando a função G. Então, ó, a função G, você pode notar que ela é o contrário da função F. Quanto maior o valor de X que eu tiver, maior vai ser a nossa resposta. Vou pegar aqui vermelho para marcar isso. Então, quando acontece isso, maior X, maior Y, quer dizer que ela é crescente. Então, por exemplo, se eu pego esse X aqui, ó, faço pontilhadinha até encostar na função, encostei, venho aqui para o eixo Y. Tenho essa resposta aqui. Se eu aumento o valor de X, pegar aqui, igual eu peguei da outra, faço o pontilhadinho até encostar na função, aí agora veio até em cima, que eu tô na verde, hein, ó. E aí, ó, faço pontilhadinho pra cá. Olha como é minha resposta pra cá. Tinha essa resposta, aumentei o valor de X, subi aqui no eixo Y. Então, se eu aumentei o X e aumentou também o Y, nós temos uma função que é crescente. Então, a F é decrescente, que é o que tá de preto, e a G é crescente. Falei a F crescente, a F decrescente, tá? Falei errado agora. A F é decrescente e a G é crescente. Mateus, então eu acho que o jeito mais fácil de olhar é julgar no gráfico assim mesmo. Agora, você poderia também analisar o coeficiente angular da função. O coeficiente angular da função determina se ela é crescente ou decrescente. Se ele for positivo, ela é crescente. Se ele for negativo, ela é decrescente. Como que eu acho o coeficiente angular de uma função? Através de 2 pontos, vou até marcar aqui, vou fazer de uma, que aí a outra é igual, tá? Não há necessidade de você mesmo tenta aí qualquer coisa. Então, por exemplo, vou pegar da função f. Quais são os 2 pontos da função f? É aqui, ó, esses aqui de preto, ó, que é o ponto 2 e 0 e o ponto 0 e 3. 2 e 0 e 0 e 3. Então, esses são os 2 pontos da função f. Para eu achar o coeficiente angular, se eu tiver 2 pontos, primeiro eu vou chamar aqui de ponto A e ponto B, porque eu vou ter que jogar isso na fórmula. A fórmula do coeficiente angular é o seguinte. Normalmente os livros usam M igual a y de A menos y de B, dividido por x de A menos o x de B. Então, não sei se você viu isso aqui na escola, às vezes você vai fazer só com gráfico mesmo. Só que isso aqui também, se você já viu, é um artifício. Então, a diferença, né, o tipo delta y dividido pelo delta x, a diferença dos y dividido pela diferença dos x. Esse é o nosso coeficiente angular, que é o valor da tangente que o ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, se for um valor positivo, quer dizer que a reta é crescente. Se for um valor negativo, quer dizer que a reta é decrescente. Então, aqui, ó, y de A menos y de B. Então, ó, y de A é quem, ó? 0. Menos y de B, 3. Dividido por x de A, 2. Menos x de B, 0. Aí, isso aqui vai ser, então, 0 menos 3, isso é menos 3. 2 menos 0, isso é 2. Então, olha lá, Mateus. M é igual a menos 3 meios. Se o M é negativo, significa que a função é decrescente. Aí, da mesma forma, você faria para a função G. Só que esse ponto aqui é que seria outro, né? Seria o ponto menos 2 e 0 e não o 2 e 0. Então, na prática, só ia mudar o sinal, ó, tá reparando? Então, aqui esse 2 seria negativo, ou seja, aqui você teria um menos 2, aí menos dividido por menos daria mais, ou seja, a função G é crescente, ok? Então, ó, 2 maneiras aí que eu vi, que eu enxerguei de fazer essa questão. Se você que está assistindo esse vídeo enxergou uma terceira, coloca aqui nos comentários. Vamos engrandecer esse YouTube aí. Estamos aqui para trocar conhecimento, tá ok?
Matheus, espero que você tenha entendido, tenha gostado, tá ok? Beijo pra você.